A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos há 11 anos no ar, levando a mensagem consoladora de Jesus através das ondas do rádio, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre resistência contra o mal. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 984-4949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita, é a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro, é a pedra no calçado ou o calo no pé. Assim, na vida comum, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muita vez, ela própria escarnece, a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre resistência contra o mal. Ante a força da humildade, da pobreza, do amor, do perdão, da pureza, surge-me o impasse de como proceder em razão dos hábitos arraigados antigos. Os discípulos tinham muitos problemas para levar a mensagem renovadora aos homens. Na época de Jesus, os homens eram mais rudes, né? E não queriam, de alguma maneira, de jeito nenhum, ouvir as palavras de Deus. Era um número bem reduzido de pessoas. Se hoje nós temos alguma dificuldade, imagina aquela época. E continua eles indagando. Como procedermos ante o adversário impiedoso, a quem aprendemos a odiar? Jesus então relanceou o olhar pela noite prateada e interrogou ao seu turno: Simão, o que sucede à noite visitada pela luz? Adorna-se de claridade, respondeu o interlocutor. E ao pântano que vai drenando? Insistiu o mestre. Oferece terra para a agricultura, contestou prontamente o discípulo. Do mesmo modo, Simão, esclareceu o benfeitor celeste. Quem conhece o amor jamais odeia e se faz na alma a vasta pútrida da animosidade.
drena-a a fim de que a terra dos sentimentos se ofereça a sementeira da esperança. Então olha só as respostas de Jesus, né? Se um amigo instou o velho pescador, com quem privamos no dia a dia, se volta contra nós em acusações injustas, não será lícito fugir dele, guardando mágoa pela ofensa sistemática? Pedro era cabeça dura, né? Falava, ele retrucava, só com o passar do tempo que ele sendo lapidado. Quando alguém se volve contra nós, elucidou Jesus, ele está sempre com razão. Se a acusação tem fundamento, deveremos amar quem nos nulo faz, corrigindo-no mesmo com a intenção dele que não seja edificante. Se é destituída da verdade, ele ainda tem razão, porque enfermo vê o mundo e as criaturas conforme é, carecendo de piedade e auxílio fraternal. Então, de qualquer maneira, Jesus ensinava a perdoar. E Chico sempre dizia isso para nós também. As críticas, quando elas não têm fundamento, não importa. Está jogando palavras ao vento, não pode te atingir, porque não tem nada a ver com você. E se a crítica tem razão, opa, peraí, deixa eu me corrigir, porque eu devo estar errado nesse ponto. Então ele tinha essa maturidade e essa percepção. Também, como o próprio Cristo falou, o Chico também dizia-nos que o ofensor é um enfermo da alma, é um doente. A mágoa é veneno que corrói interiormente quem a conserva. Todavia, se as nossas melhores palavras, insistiu o sofrido pescador, são confundidas, se nossas atitudes são transformadas em belicosidade, se os nossos sentimentos são tidos como perniciosos, será justo não conservar ressentimento de quem nos perturba desse modo a marcha? Aí vem Jesus. O ressentimento, Pedro, é como ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. E nós já falamos isso outras vezes. Principalmente a mágoa. Esse ressentimento, ele destrói as células, provocando inclusive câncer e uma série de outros problemas. Deixe os ressentimentos de lado. Que atitude tomar então contra o desertor que covarde transfere sua fraqueza para a nossa responsabilidade em relação ao competidor inescrupuloso que busca o triunfo da ilusão, agredindo-nos moralmente, malsinando-nos nas horas, junto aos beneficiados pelo nosso carinho, que se volta como serpente nos pica, o regaço onde encontrou apoio e amparo, quando a perturbação for provocada por membros da nossa família espiritual, em frente à agressividade. Então Pedro sempre questionava, né, fazendo várias perguntas ao Cristo. A do perdão constante e sistemático repostou Jesus, a única força capaz de vencer a agressão invigilante e a perseguição doentia. O perdão é o amor que se movimenta em oportunidade nova para quem delinque. Mais do que uma palavra, é toda uma filosofia de comportamento humano, propiciando a resistência pacífica contra o mal, beneficiando quem a doa, socorre a quem se destina, compreendendo aquele que fere, abençoa o agressor. O homem compreenderá hoje ou mais tarde que a batalha mais difícil de travar é a que deve atuar no mundo íntimo contra as próprias paixões, através de cujo esforço se descobrirá a si mesmo. Eu já falei aqui também, Paulo de Tarso, quando disse que venceu o bom combate, estava referindo a si próprio, a dominar aquele homem, né, que pensava que tudo sabia, que queria ser dono exclusivo da razão, orgulhoso, vaidoso. A maior dificuldade que nós temos é vencer as nossas deficiências, não é? As nossas imperfeições morais. Apontar os erros alheios é muito fácil. Agora, vencer a si mesmo é a tarefa mais difícil. Infelizmente, estamos ainda na antemanhã da humanidade nova que surgirá apenates do sacrifício e renúncia, de dores e autossuperação, até o instante da vitória do bem integral. Para tal cometimento, eu vos mando a todos, e a ti e aos demais discípulos, na condição de ovelhas mansas e confiantes,
ao meio dos lobos rapazes a fim de conquistá-los. Foi que Jesus pediu a Deus: não quero que te os tires do mundo, Senhor, mas que os ampares, porque eu estou enviando eles a meio de lobos vorazes. Realmente, quando Cristo deixou-los, eles sós, entre aspas, sem a sua presença física, eles ficaram aturdidos e depois foram pregar em vários lugares, tanto é que todos foram assassinados, com exceção de João, porque estavam em lugares difíceis. A mansuetude é o meu sinal no coração de cada um, e o amor será sempre o elan para os unir todos como uma só família. Ressentimento, mágoa, ódio nunca. Sereis conhecidos pelo potencial de bondade com que eliminardes o mundo e a rota dos tempos. Silenciou o Rabi que fitava os horizontes sem fim no futuro da humanidade, encerrando ali o sermão das minhas bem-aventuranças ante o velário da noite, salpicada de brilhantes estelares e prata de luar. Chorando em silêncio ao lado do mestre, sem mais interrogações, Pedro compreendeu que por ele e pelo amor deveria dar a vida sem oferecer jamais resistência contra o mal. Então ele compreendeu. A palavra do mestre ganhava as províncias das almas, dirimindo conflitos, orientando comportamentos, estabelecendo métodos para a aquisição da felicidade. Após os contatos com a massa sobrecarregada de dores, terminadas as azáfamas exaustivas, quando o silêncio da noite convidava o Colégio Galileu à reflexão e ao fortalecimento de forças, os discípulos incipientes que, em aprendizagem libertadora, apresentavam interrogações que caracterizavam as ocorrências do dia, as que lhes haviam deixado incertezas. Homens rudes e simples não eram, todavia, espíritos ignorantes. Mergulharam na carne, nas condições de trabalhadores humildes, para que melhor se pudessem doar à tarefa do reino a que serviriam, sem as complexidades perturbantes das coisas nenhumas do mundo. Asfixiavam nos tecidos da pobreza as ambições desvanecedoras e aclimatavam nas profissões árduas do cotidiano, a fim de não estranharem as pelejas fortes junto à gleba humana por arrotear. Viam, no entanto, a petulância em trânsito de dominação e a arrogância farisaica, preocupada em dificultar-lhes o ministério, embora as chagas morais que disfarçavam sob indumentárias custosas. Receavam os dominadores de um dia que o túmulo iria receber, nivelando-os na vala comum da terra, com os desocupados e os infelizes, os destituídos de títulos, sem honrarias nem destaques. Meditavam também quanto à majestosa personalidade do mestre, que os enfrentava impertérrito, com natural sobranceria, sem os recear nem os evitar. Naquele dia, o esforço desprendido no atendimento à dor e à ignorância fora exaustivo. Quando as atividades terminavam e o povo já buscava suas casas, o mestre foi interrogado por Fato Zelota, que se apresentava na condição de preservador da pureza da fé, falando em nome da lei e da religião, armado contra todos aqueles que se lhe submetiam ao talante. Carcomido pela inveja, embora envergando a posição brilhante e rápida do destaque de que se via objeto, ambicionava mais e, cego na insânia, investiu irônico e prepotente, desejando impedir a trajetória da Boa Nova, ou pelo menos submetê-la à diretriz da sua diminuta visão da realidade da vida e da soberania de Deus. Ameaçando o mestre, proibiu-o de falar e de agir em nome das gentes de Israel, informando colérico que ele não atuava sob a direção do templo, nem dos doutores de Jerusalém. Iludido em si mesmo, blasonou as credenciais de que se dizia investido, e como não recebesse qualquer resposta, nenhuma reação do Rabi, batera em retirada, buscando a prisão dourada onde se encarcerava com outros poderosos enganados, a fim de trabalhar desforço, perseguição. O Senhor sequer parecera notar-lhe a presença, não tecendo comentário algum.
Naquele habitual intervalo da noite, reservado ao diálogo íntimo, Simão Pedro, com carinho e respeito, inquiriu o mestre por que se resolvera pelo silêncio ante aquele que viera tentar dificultar-lhe a marcha. O amigo auscultou os sentimentos do companheiro, visivelmente emocionado, e respondeu: a boa nova é a mensagem do amor, sem peia nem fronteira, a Deus primeiro e ao próximo logo depois. Libertando o homem da ignorância, não o submete a outro homem em servidão nem mesquinhez, concitando o aprendiz ao respeito, à ordem e aos deveres, nunca, porém, à dependência de aparentes autoridades, que a si mesmas se emprestam títulos que passam e posições que disputam com ferro e malícia, servindo à própria vaidade, esquecidas de servirem ao bem. Isoladas, exigem considerações que não tributam com os outros, evitando conviver com a dor, mergulhadas em elaborações confusas e pergaminhos a que se atribuem exagerada importância, mas que o tempo gastará quando deviam conviver com o padecer do seu irmão e trabalhar por amenizá-la. Refugiam-se e temem o contato do povo, porque o detestam, inseguras nos cargos brilhantes, cujos alicerces se arrimam nas areias movediças da politicagem que dominam. O discípulo do Evangelho é alguém que descobre a felicidade do serviço ao bem e ao amor, jamais temendo os fátuos e enganados, estejam onde quer que se encontrem. Por amor avançam, às vezes a sós, ligados ao Pai, nunca, porém, submetidos aos critérios das humanas paixões. Serão incompreendidos e acicatados, padecendo acirrados embates, que lhes moverão aqueles a quem não se submetam. No entanto, não lhes temendo, nem lhes desejando servir, alcançando a meta, o divino fanal da fidelidade a mim, que os acompanharei sempre na soledade e nos sofrimentos que carpirem. Havia nas palavras do Senhor uma segura diretriz para os servidores do Evangelho em todos os tempos. Como Pedro, reconfortado, volvesse à questão dos que se levantariam, possivelmente como chefes e condutores do futuro, o Senhor elucidou: os que mais amarem serão naturalmente os que seguirão à frente, porque estarão dotados de mais abnegação e força, eleitos pelo espírito de solidariedade e de renúncia, exemplos vivos e interrogáveis da caridade. Muitos homens ambicionarão o poder espiritual mediante as tenazes mundanas, perdendo-se a si mesmos e aos que se lhes submeteram na cegueira que os dominará. Os discípulos sinceros distingui-los-ão, não tombando nas redes e tramas que urdirão os astutos, exceto se deixarem também consumir fora da prece e longe da vigilância. Como identificá-los, porém, se serão semelhantes no ideal abrasador ao que estarão assinalados pela autenticidade? Volveu à carga o companheiro interessado. Jesus olhou as ondulações montanhosas do outro lado do lago sereno e arrematou: é natural que todo aquele que se movimenta no vale ou na planície ambicione galgar o monte. Muito justo que invista os mais fortes impulsos para lograr o acume da montanha, a fim de deslumbrar-se com a visão esplendorosa, ganhando a imensidade aos seus pés. Dignos de apoio são todos os nobres tentames para consegui-lo, sendo credor de ajuda para colimar o desiderato. Por esse afã, todos se devem esforçar, porque a destinação da vida é a felicidade. Não obstante, quem alcançando o ápice da subida se engolfe no entusiasmo, deixando-se vencer pela soberba e sonha em tornar-se o dono da montanha, procurando impedir a chegada dos outros. Claro está que não serve à verdade, senão a si mesmo. Equivoca-se e agride, teme e ameaça os que seguem na retaguarda, porém, vitimado em si mesmo, tombará no torvelinho das ilusões acalentadas para despertar na horizontalidade do mundo mais tarde, sofrido e infeliz. A montanha do bem, quando conquistada, continua do Pai Criador para a felicidade de todos os que marcham estrada acima, na ingente luta da ascensão. Silenciando, distendeu o olhar pela noite agradável e fresca, enquanto o mar, varrido por ventos brandos, prosseguiria na sua cantilena, arrebentando ondas nas areias úmidas. Do planalto de Bazã,
chegavam as notas exaltadas da multidão saciada, repercutindo pelas planuras e frinchas das rochas, até espraiarem-se pelas alturas do Esdrelon e das províncias humildes. Os gritos de exaltação, após a fome atendida, exigiam um rei para Israel, que impedisse a miséria, atendesse à dor, modificando as sombrias paisagens dos aturdidos painéis da alma humana. No alto, diante da massa agitada, quase agônica, Jesus experimentara uma grande compaixão. Pareciam aqueles corações ovelhas carentes, necessitados de um pastor. Tomado de ternura e compreendendo o impositivo do momento, dilatou-se em inexcedível misericórdia, colocando-se a atender todas as angústias e aflições dos atônitos participantes da tarde arrebatadora. O desafio que lhe chegara àquele momento definiria o ministério que se daria integralmente em holocausto de amor. Indispensável, portanto, que a ocorrência a suceder ali marcasse profundamente a alma popular sofrida. Depois do compassivo atendimento, ele se recolhera à oração, penetrando-se de paz decorrente da infinita comunhão com Deus. Sempre que a multidão o buscava, quase lhe exaurindo as forças inesgotáveis, fazia-se imprescindível buscar o Pai e nele aurir as energias do amor infinito, com que atenderia a estúrdia alma humana. Ficara, portanto, a sós com Deus, enquanto as estrelas coruscavam à semelhança de lírios de luz boluçantes no empíreo. Passadas as sucessivas cenas do mar e o deslumbramento receoso dos companheiros, o grupo, ainda emocionado, chegou a Genezaré. A cidadezinha esparramada entre praias e outeiros, contrastantes em cromos de beleza rara, facilmente identificou o profeta. Por onde ele andasse, a dor dos homens caminhava ao seu lado. Onde a sua figura luminosa surgisse, acendia-se as lâmpadas da esperança e as ansiedades cantavam múltiplas baladas de expectativa e interesse. Por isso, os familiares dos infelizes traziam-nos e depositavam seus leitos e suas misérias à orla dos caminhos, nas praças amplas, nas praias ensolaradas, aguardando que o seu olhar neles pousasse e a sua voz lhes ordenasse a recuperação. Em Genezaré, a cidade pesqueira e humilde, a dor era comensal do dia a dia. Ali, muitas vezes, Jesus contemplaria os destroços humanos e os reuniria em novos corpos, convidando os depositários do ensejo para que se evitassem danos maiores graças à mudança de comportamento interior em relação à vida. A legião, porém, quase infinita, se renovava exigente e caprichosa, egoísta e malsã. Em Genezaré, naquele ensejo, eram lançadas as sementes da Era Nova. Imediatistas, os homens somente se interessam, em todos os tempos, pelas paixões, exceção feita aos que se deixaram tocar pelos ideais superiores. Terminada a ação beneficente e recuperadora em que as dores se acotovelavam, ele buscou, no silêncio da noite, o recolhimento e a oração. Convidados, Pedro e João o acompanharam com o carinho de ovelhas brandas. Na mente inquieta do velho pescador, bailavam interrogações que não conseguia sopitar. Utilizando-se da expressão de ternura e afabilidade que se desenhava no rosto do mestre, o pescador ansioso o inquiriu, num misto de dor e desencanto. Inicia-se o ministério, mestre, entre expectativas e sorrisos. As multidões se agitam e o fermento leveda a massa. Alguns homens mais entusiasmados falam em revolução. Não fosse a tua descrição, a esta hora teria estalado um movimento que se irradiaria por todo o país, a fim de levar-te a Jerusalém na condição de rei. Havia na voz do discípulo notas de amargura e cansaço. Estimulado, no entanto, pelo silêncio atencioso do amigo, prosseguiu. A princípio, magoei-me com o teu afastamento no instante em que poderíamos dispor do povo para a mudança de governo e de situação entre os humildes. Aqueci irritado ante as censuras espontâneas que espocaram entre nós, e no íntimo deixei que a mágoa me povoasse o coração. À medida que o tempo se foi passando, mudou-me a paisagem interior.
A voz se lhe fizera quase apagada. Simão passou a mão calejada pela testa larga, suarenta, e tentando recompor a calma, prosseguiu. A convivência com os recém-curados e os novos enfermos que chegam de toda parte cansa-me. As tricas e disputas que já se estabelecem exaurem-me. Os comentários apaixonados, uns e outros receosos, desencantam-me. Os ódios já se estalam e as maledicências visam a diminuição dos valores reais de alguns companheiros para o banquete competitivo da insensatez, fazendo-me recear. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Construindo um mundo melhor. Vivemos um tempo em que muitos corações estão cansados. Notícias tristes, relações frágeis, pressões diárias. Às vezes, perguntamos em silêncio: o mundo ainda tem jeito? Estamos em transição para uma nova fase da Terra. Violência, indiferença, ingratidão, abandono, vingança ainda existem, mas não encontram tanto espaço nos corações despertos. O planeta progride porque a humanidade progride. E cada consciência convertida ao bem empurra a história para frente. Não se turbe o vosso coração, foi a mensagem do doce Galileu. Essas palavras acendem uma luz suave em meio à inquietação. Elas nos lembram que nada está parado. A vida segue em direção ao progresso e nós seguimos com ela. Nosso planeta é uma escola, um mundo de provas e expiações, onde nos compete aprender a domar o orgulho, vencer o egoísmo e semear o que deverá florescer em paz. Nenhum de nós está fadado a sofrimentos por castigo ou punição divina. Padecemos pelas nossas escolhas equivocadas, pelas ações indevidas que praticamos, pelo bem que deixamos de realizar, pelas mágoas que alimentamos ou pelos vícios que abraçamos. Porém, esses desafios são ferramentas de crescimento, oportunidades de burilamento. Os flagelos, as dificuldades e os desencontros não são interrupções, apenas parte do caminho. Trazem lições, acordam consciências, fortalecem a fé. Cada lágrima pode nos ensinar, cada erro pode nos reconstruir. E se desejamos um mundo melhor, é preciso começar pelo único território que realmente controlamos: nós mesmos. Jesus resumiu tudo em um único verbo: amar. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Esse tripé é a base de toda a evolução. Não há mundo renovado sem pessoas renovadas. O futuro se constrói com escolhas. Não podemos culpar o mundo, o governo, o acaso ou o destino. A transformação não começa na sociedade, começa em cada um de nós. Quando adotamos atitudes de compreensão e entendimento, ampliamos a harmonia ao nosso redor. Quando nos dispomos a perdoar, liberamos o outro e a nós mesmos. Quando nos empenhamos na realização do bem possível, por menor que possa ser, colaboramos para tornar o planeta mais leve. O mundo melhora quando optamos pela corajosa disposição de sermos melhores. Podemos colaborar com ações que parecem não ter importância, mas que alteram as paisagens mentais do mundo. Olhar com mais compreensão e menos crítica, ter reações menos impulsivas, julgar menos e ter mais compaixão. É possível que, por vezes, nos vejamos apenas quebrando pedras num enfrentamento de problemas que parecem insolúveis, que nos encontremos repetindo rotinas, atravessando dias difíceis. Pensemos de forma positiva. A rocha que reduzimos hoje a pequenos pedaços não mais se constituirá como empecilho no amanhã. Mergulhemos nesse propósito grandioso de colaborar para a construção do amanhã feliz, do mundo de bênçãos, de menos solidão e mais solidariedade, de menos tempestades e mais ventos brandos. Pensemos nisso.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, serve com fé e confiança, porque o operário é digno do seu trabalho. Não te preocupes com a parte material, porque o Pai a ninguém abandona, muito menos a quem procura viver para a sua seara. Portanto, não se inquieteis com o dia de amanhã, como falou o próprio Mestre, porque a cada dia basta o seu próprio mal. Devemos viver o aqui, o agora, o presente, e do nosso futuro dependerá todo o nosso presente. Então, que busquemos levar uma vida tranquila, serena, dentro dos preceitos do Evangelho de nosso Mestre Galileu. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje, e estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.